Sobre o retiro menopausa, para mim, eu trago uma proposta ousada, que é a proposta das pausas, para a gente se olhar sob uma outra ótica, sob um outro viés. Nós já caminhamos pela vida numa toada de demandas, de busca de linearidade, porque nós precisamos funcionar nesse mundo de forma a responder pela produtividade, pelo trabalho, pelo cuidado da nossa casa, dos nossos familiares, equilibrando pratos. Então, essa imagem da mulher que equilibra os pratinhos, e a gente vai vindo cada vez mais pratinhos para a gente equilibrar, e a gente vai dando conta disso ao longo da vida, sob o custo de um consumo da nossa energia vital. O que eu tenho para trazer aqui de diferente, porque o óbvio, eu não quero gastar a nossa preciosa energia e o nosso precioso tempo com o que é óbvio, eu não vou colocar a nossa preciosa energia nas informações que são óbvias. Eu preciso sair do óbvio e aprofundar naquilo que eu posso trazer de diferente para você. O meu olhar diferente para a menopausa, e não é a menopausa, é o antes e o depois, porque a menopausa é um último ciclo. Mas como nós estamos vivendo essas transformações, se você ainda não passou por esse último ciclo, como isso já vem desenrolando na sua vida, trazendo presente questões que ficam aí, às vezes, assombrando o que vai ser do futuro, com uma grande esperança e expectativa de que eu não sofra nada, ou para quem já passou e fala, não, isso não faz sentido para mim, porque a vida continua, e sim, é trazer essa perspectiva de que a vida continua. Agora, pode ser, e a proposta que eu convido, que é ousada, é que essa fase que vem depois é muito melhor do que a de antes. Vou trazer essa perspectiva na visão da medicina chinesa. Então, o olhar dos 5 movimentos que a gente pode, ou 5 elementos que regem, que regulam a filosofia e a medicina chinesa, que podem ser aplicados para tudo, para a compreensão da nossa vida, eu quero trazer esse olhar direcionando o nosso retiro. Então, nós vamos abrir o retiro na sexta-feira, com o exercício do labirinto, aproveitando desse labirinto que existe ali no sítio Sertãozinho, que é uma réplica do labirinto de Chartres, na França, que é um processo meditativo, e às vezes ele fica ali disponível para as pessoas fazerem de alguma forma sem condução. Então, dessa vez, o labirinto vai abrir o nosso trabalho, norteando internamente aquilo que você vai trazer para participar lá. Então, nós teremos tantos retiros quanto participantes tivermos, porque cada uma vai fazer o seu próprio trabalho interno, vai receber isso sob aquele olhar que você precisa e quer. E se você for de novo, e de novo, e de novo, você vai ter novos retiros, novas oportunidades. Aí nós vamos trabalhar o que o elemento água, o que o elemento metal traz para a gente nesse dia, falando um pouco das disfunções miccionais, dos nossos pânicos, do nosso medo, da nossa desvitalização com relação à nossa energia vital, com aquilo que nos deixa, às vezes, um pouco temerosas, congeladas. Algumas mulheres trazem pânico, outras não, isso não vem, mas a gente tem o elemento água, e o nosso rim aí, de forma energética, trazendo aspectos do envelhecimento que são cruéis para nós, mulheres, principalmente numa sociedade que tem como referência um padrão de beleza. Vamos falar das nossas perdas ósseas, dos nossos cabelos brancos, do nosso envelhecer, como que fica esse corpo e o que a gente pode fazer com relação a isso. Tem jeito, além da plástica, além dos procedimentos, é claro que isso é bem-vindo, mas o que fazer internamente? O elemento metal, que nos traz ali uma interiorização, soltar cargas, soltar uma vida que já não vai ser mais vivida, soltar expectativas. Então, esses processos, eu vou trazer essa informação que é muito interessante, é ouro, sabe? É muito legal ouvir isso, e eu tenho isso muito já impregnado em mim de anos de aulas nas pós-graduações de acupuntura e na minha vivência clínica. Então, vou trazer essa informação com dinâmicas, para a gente conseguir não só aprender um conteúdo, porque a proposta é dar pausas e experimentar. Então, nós vamos trabalhar isso na sexta-feira, na noite de sexta, trazendo exercícios de meditação, de respiração, para preparar a gente para essa primeira noite. No sábado e no domingo de manhã, nós vamos praticar a yoga hormonal, que é uma prática que eu adoto, que é fantástica para muitos dos sintomas da menopausa, mas não para todos. Então, não é um retiro de yoga hormonal, mas nós vamos sim praticar. Tem um vídeo que fala da yoga hormonal, se você se interessa, por saber o que a gente vai fazer lá, sábado e domingo de manhã, uma prática boa para o corpo. E aí, na sequência, nós vamos falar um pouco desse elemento madeira, que vai trazer grandes desafios tanto nos nossos ciclos ao longo da vida, como durante a menopausa, que vão trazer os limites, ou a dificuldade de colocar limites,
trabalhar a nossa rigidez ou a nossa flexibilidade física e psíquica, as nossas expectativas, a nossa liderança, e no nosso corpo, tudo que vem com desarmonia nessa questão, nessa energia, que são as dores do corpo, os bruxismos, as enxaquecas, as dores do ciclo, endometriose. Poxa, mas agora eu já estou na menopausa, como que vamos falar disso? Vamos entender como que talvez ter tido alterações no ciclo vai chegar a uma menopausa diferente nesse momento, e claro, como ultrapassar isso, né? Então vamos falar das nossas irritações. A gente começa a não se reconhecer mais quando a gente se aproxima, porque às vezes vem uma depressão de insatisfação, não é algo que nos leva para a cama, mas é assim, tá tudo ruim, eu não estou satisfeita com a vida da forma que é, as nossas frustrações, né? Tem coisa que fica por aqui, que a gente quer devolver, não sei para quem, não sei para onde. Então, isso vai direcionar a nossa dinâmica nesse período da manhã. Então, esse vai ter o tema, e é claro que a gente tem propostas ali de viver isso, né? De trazer um processo meditativo, de trazer uma consciência do corpo, de compartilhar, então, e de sair com soluções para cada uma, né? Onde que a minha vida é comprometida nesse aspecto, o que eu posso fazer por mim para lidar melhor com tudo isso, que o hormônio não faz isso por mim, o remédio não faz isso por mim, a terapia, sim, dá visões e trabalha internamente, mas como que eu posso trazer isso de maneira palpável para o meu dia a dia? No sábado à tarde, né, nós temos momento de descanso, existe uma piscina no Sertãozinho, então se você quiser, costuma estar bem quente, né, no final de setembro, então vai ter momento aí de pausa depois do almoço para poder desfrutar disso ou descansar. Depois a gente vai ter a oficina do pão com a Magui, que é um momento especial, maravilhoso, contar com a Magui nessa condução. Magui é uma mulher sábia, né, uma sábia que é a dona do espaço, né, que é a dona dessa proposta e que tem muito a transbordar para nós. Essa oficina do pão não tem nada a ver com aprender a fazer um pão de fermentação natural, com aprender a fazer um pão para você vender depois. É um processo terapêutico. Se você já faz pão, já sei fazer pão. Não se trata disso. Se trata de amassar esse pão de uma forma terapêutica. Então, ela conduz isso lindamente, não dá para eu replicar aqui, porque esse é um momento dela que eu já vivi diversas vezes e quero muito mais, porque cada vez que eu faço é diferente. E, completando a nossa sexta-feira, nós vamos falar ali de libido, vamos falar de falta de libido, vamos falar de ansiedade, vamos falar dessa energia e trazer essa informação que eu tenho na minha formação da sexologia, orientada de uma maneira muito respeitosa, né, muito natural, assim, da gente conseguir viver isso e integrar. Poxa, mas não quero saber mais disso, não tenho parceria. Ok, como que isso ficou, né, a falta disso, ou como que a gente pode pegar essa energia e direcionar como uma energia de vida. Então, se trata muito mais disso. E vamos fechar o dia com né, algum momento de convivência ali conosco, num compartilhar. Se rolar fogueira, pode ter, mas né, às vezes fim de setembro costuma ser seco e quente, e pode ser que o tempo não convide a gente a trazer mais secura e mais calor acendendo uma fogueira. Então, a gente pode fazer um escalda-pé coletivo dentro da piscina. A gente pode fazer um tanto de coisa ali, surpresa, elemento surpresa. E no domingo a gente traz, né, de novo, a prática da yoga hormonal como o início do dia, né, uma prática aí para o nosso corpo, que o nosso corpo agradece. Vamos falar também das nossas questões digestivas, né, do nosso metabolismo, que tem a ver com o elemento terra na medicina chinesa. Então, trazer isso aí como né, os recursos que a gente tem, o que pode mudar, como que a gente pode cuidar, né, da preservação da nossa energia, da nossa alimentação, com diretrizes, orientações. Essa mesma energia está muito relacionada às nossas obsessões, à nossa mente inquieta que não para, que se preocupa e não consegue sair do problema. Então, isso tudo faz parte de um mesmo pacote. Né? A nossa tendência a engordar, às vezes a digestão não acontecer de uma forma legal, muitos gases, né? muito alteração do nosso trânsito intestinal, vem as intolerâncias ao glúten, à lactose. Né? Isso está muito relacionado, assim, a uma disfunção de um sistema, né? De um elemento e de uma parte da nossa energia. Então, nós vamos falar disso. E vamos também ter um momento que é quando o olhar não te distrai. Eu tenho uma colega de trabalho, a Kelly Andrade, que foi minha aluna no curso de fisioterapia, né, na faculdade, que se tornou uma grande amiga. Ela é deficiente visual completa e ela é uma pessoa incrível, ela é uma palestrante, ela é uma musicista, ela tem vários dons e talentos, e nós vamos trazer essa vivência aí, né, trazendo provavelmente no momento de fechamento do nosso trabalho,
E se a gente tiver uma experiência que o nosso olhar não nos distraia daquilo que é mais importante? É um momento super especial, super sensível, e que eu também tenho o privilégio de poder contar com esse momento, né, nesse trabalho, nesse fim de semana. Completamos com um almoço e voltamos com tudo isso aí que foi vivido, com toda essa experiência, para ir sedimentando no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, como uma nova forma de viver a nossa vida, né? E é muito mais que menopausa. Menopausa aqui, gente, é uma desculpa para a gente trazer uma informação e uma experiência sobre o processo de avançar na vida. Se você tem alguma dúvida com relação ainda a esse trabalho, se eu posso te esclarecer mais para que você tome esse passo de estar conosco, eu me coloco inteiramente à disposição.